Olá, boa tarde. Algumas pessoas pediram para eu fazer um vídeo sobre solda de eletrônica no caso, né? Para estanhar cabos, etc e tal. Se você perguntar para a maioria das pessoas, você sabe estanhar um fio? Né? Muitas delas vão dizer sim, sei. Né? Agora, tem uns macetezinhos, tem umas coisas que transformam uma solda que poderia ser o que a gente chama de solda fria, né? Uma solda que não dá uma liga boa. Tem um macete, né, alguns macetes que tornam essa solda sempre bonita, sempre bem feita, tá? Isso que eu queria passar, né? Ó, aqui eu tenho preso um cabinho, né, um cabinho autoplástico, a gente chama, tem vários filamentos, tá? Então, o que muita gente faz? Deixa eu mostrar aqui na prática. Aqui eu tenho um pouco de estanho. Muita gente faz o que? Pega o estanhador, coloca um pouco de estanho no estanhador e daí tenta passar esse estanho para o cabo. Tá? Às vezes até dá certo, né? Pode ser que ele até dê certo, mas não é a forma correta. Para você fazer para esse estanho circular aqui, para ele pegar de uma forma homogênea ao redor de toda essa parte aqui, o correto é você vir com o estanhador e com o estanho ao mesmo tempo, e daí você derrete o estanho entre o soldador e o objeto que você vai soldar. Ó. Dentro do estanho ele tem uma liga do material chamado fluxo de solda. Esse fluxo de solda ele faz a solda, o estanho ficar mais fluido, ele fica mais mais líquido, não é mais líquido, mas ele fica mais puro e ele contorna o objeto onde você quer soldar. Ele cria uma liga que faz com que a solda fique melhor. Tá? Então, sempre ao invés de você colocar o estanho no soldador e depois colocar ali, tá? Você coloca o soldador no objeto que você quer soldar e o estanho entre os dois. Aqui, ó. Aí você vai conseguir uma solda perfeita. Tá? Por quê? Né? Muita gente vai perguntar por que, que eu não posso fazer como o pessoal estava fazendo. Colocar o estanho aqui e depois colocar lá. No momento em que eu coloco o estanho no soldador, vocês podem ver que está saindo fumaça. Essa fumaça é a queima desse fluxo de solda. Tá? Uma vez que eu estou queimando esse fluxo de solda, ele vai perder a utilidade dele. Então quando eu colocar essa solda aqui, ele já não vai mais dar essa liga. Ele até pode grudar ali com aquecimento, é um cobre bem bonito aqui, ele não está oxidado, né? Isso faz com que ele consiga aderir melhor, mas não vai dar aquela liga perfeita. Tá? Então, uma vez que você coloca o soldador em cima do objeto que vai soldar e depois coloca o fluxo, aí o fluxo está agindo antes de ele queimar. Tá? Aí ele forma uma solda bem feita. Beleza? Agora eu emendei os dois cabos de cobre, né? E vou soldar os dois juntos. Então, eu pego o soldador. Ó, vocês podem ver como o soldador aqui ele tá já começa a ficar com uma crosta aqui. Ó. Esse é o material, o fluxo de solda queimado e mais a oxidação da própria solda no ferro de soldar. Tá? Existem umas esponjas vegetais que a gente compra e molha ela, né? Deixa ela sempre úmida e esfrega a ponta do soldador nessa esponja para limpar a ponta. Existe também isso aqui, ó. Isso aqui é um material, um cobre, né, umas molinhas de cobre aqui. E aí você limpa o soldador dentro desse material aqui, ó. Também é muito bom, isso aqui é muito prático, tá vendo? Ele fica bem limpa a ponta do soldador. Tá, então com a ponta do soldador limpa, eu pego o soldador e a solda, encosto o soldador no fio, no cabo e acrescento a solda. Ó, pode ver, ó, a solda já percorre toda a extensão do objeto que eu estou querendo soldar. Tá? Isso porque o fluxo de solda está agindo. O soldador está na temperatura ideal, né? Ele aquece o cobre e o fluxo de solda com a solda percorre toda a área e faz uma solda perfeita. Tá? Essa é a ideia. Isso não aconteceria se eu fizesse aquele sistema de colocar o estanho aqui e depois soldar lá. Ele ia grudar só em algumas partes do estanho e não ia formar todo esse conjunto aqui. Beleza? Mais uma coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Outra coisa que algumas pessoas fazem e não é recomendado
é dar uma batidinha, vamos dizer assim, eu tenho um excesso de solda aqui no soldador, né? Eu tenho um excesso de estanho aqui, tá? Então algumas pessoas batem o soldador na superfície, né, que eles estão trabalhando, para tirar esse estanho, para esse estanho sair, tá? Olha, isso não é recomendável de maneira nenhuma. Por quê? Eu sempre gosto de explicar por quê, para, né, as pessoas não acharem que simplesmente é uma mania de alguém ou uma coisa assim. Tem um motivo sério. Aqui dentro a gente tem a resistência do soldador. Essa resistência do soldador são várias espiras de um material um material especial e que formam essa resistência. E essas espiras elas não são isoladas uma da outra, elas estão espaçadas, né? Ela tem um pequeno espaçamento entre uma espira e outra, enroladas ao redor de um núcleo, às vezes de mica ou de algum material isolante que aguenta uma alta temperatura, tá? Geralmente é mica. E o que acontece? Se eu bater o soldador, eu posso deslocar essas espiras da resistência aqui dentro e uma pode começar a encostar na outra. Se ela encosta na outra, o que vai acontecer? Eu vou fechar um curto e vai aumentar o aquecimento do soldador e eu vou diminuir a vida útil dessa resistência, tá? Porque eu estou encurtando a quantidade de espiras para a tensão que eu tenho na rede elétrica. Então eu vou aquecer mais o soldador, mas eu vou encurtar a vida útil dele vindo a queimar. E às vezes o próprio fato de bater, eu posso romper essas espiras de material, de resistência ali, e inutilizo o soldador. Aí eu vou ter que trocar a resistência, né? Então não é uma boa prática, tá? Outra coisa que eu quero falar é sobre a ponta do soldador, a ponta do ferro de solda, que ela tem um material duro ao redor aqui, e algumas pessoas têm mania de pegar uma lima, isso eu já vi, uma lima ou um esmeril quando estiver ruim a ponta aqui, e esmerilhar a ponta, ou, ou passar uma lima aqui na ponta, tá? Não se faz isso também, tá? E eu vou explicar o porquê. Aqui tem um material super duro na ponta de soldador e o núcleo interno dele geralmente é de cobre. Agora o cobre é um material super mole, tá? Se fosse só de cobre, alguns soldadores até antigos que eu tinha, a ponteira era toda feita de cobre. Em pouquíssimo tempo essa ponteira se desgastava, ela se deteriora, porque o cobre é um material mole. Com o aquecimento ele vai se desgastando e vai formando buracos e vai desgastando a ponta. Aí sim, quando era de cobre, você dava uma limada, né, e colocava estanho na ponta, ali mantinha sempre a ponta estanhada para ela poder aderir à solda, né. Agora, o que acontece com essas ponteiras aqui? Essas ponteiras são de um material bem duro aqui e deve ter algum tratamento aqui para ele pegar o estanho, a solda. Se eu limar, eu vou tirar essa camada dura de material e eu vou expor um núcleo de cobre. E o que vai acontecer? Esse núcleo de cobre é mole, vai formar um buraco. Pena que eu não tenho aqui, eu já tinha pontas de outros soldadores aí que formam buracos na ponta do soldador e você inutiliza a ponta. Aí você tem que ficar trocando a ponta. Muitas pessoas vão trocar a ponta seguidamente e não sabem o porquê. E na verdade é só o fato de estarem esmerilhando ou limando a ponta do ferro de soldar. Tá? O que a gente faz para não precisar fazer isso? Sempre mantenha a ponta do soldador limpa. Se você não vai usar o soldador, você dá uma estanhada aqui na ponta, deixa uma camada de estanho aqui no soldador, né? Limpa ele na esponjinha ali e tal, deixa uma boa camada aqui e desliga o soldador com essa camada de solda ao redor. O que vai acontecer? Sempre vai ficar uma camada de estanho ao redor e a hora que você precisar do soldador ele sempre tem essa camada de estanho, né? Ele sempre vai estar legal a ponta. Se eu simplesmente deixo ele sem material na ponta, o estanho vai oxidar, vai começar a acabar essa camada de estanho que tem em cima e chega um momento em que vai acontecer a mesma coisa que aqui, ó. Aqui, ó, que a solda não pega daí no soldador. A solda pega aqui, ó, na ponta, né? Onde tem esse tratamento aqui. Aqui ela não pega. Isso começa a acontecer aqui. Se eu deixo sem estanho e deixo esse soldador muito tempo parado aqui com ele ligado, com ele energizado, tá? Eu vou deteriorar essa camadinha aqui de estanho da ponta do soldador, tá? Então, essa é a dica. Desliga da tomada, não vai usar por um bom tempinho, desliga ele da tomada, coloca um pouco de estanho na ponta aqui para deixar ela bem bonita ali, bem estanhada e guarda ele. A hora que for usar, ele está perfeito para ser usado de novo, basta dar uma limpadinha e está tudo certo.
beleza? Ok. Tá, eu falei que não era para bater o soldador no chão, na estrutura aqui e tal, mas acabei não falando o que deve ser feito para limpar a ponta do soldador. Você tem duas opções. Uma é fazer esse movimento aqui sem bater, né, tá vendo? Aí eu joguei a solda ali e não bati o soldador, né? Simplesmente um movimento rápido assim para baixo, sem bater ele em lugar nenhum. Outra opção seria simplesmente a gente usar a esponjinha, né? O, ou a esponja vegetal umedecida, ou a própria, ou essa própria, né, recipiente aqui com o fiozinho de cobre, você pega e retira o excesso do material aqui dentro e pronto. A ponta está limpa e está sem o excesso de material. Tá? Tá, outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Agora eu estou com um soldador menor aqui, tá? É um soldador para eletrônica. E esse soldador aqui não é ideal para soldar uns cabos, um fio mais grosso que nem esse aqui que eu tenho agora, tá? Então, nesse caso, por que ele não é indicado para isso? Ele tem uma superfície menor aqui, tá vendo? Tanto a ponteira aqui, a espessura da ponteira, a resistência, tudo são dimensionados para esquentar até um certo ponto, para eu soldar coisas pequenas com ele. Nesse caso aqui, esses dois cabos de cobre, eu vou tentar soldar aqui, tá? Mas olha o que acontece. Tá, eu consigo derreter aqui o estanho nele e tal, né? Mas ele precisa aquecer essa superfície de cobre aqui. Se eu deixar bastante tempo o soldador em cima, tá? Para aquecer bem essa superfície aqui, eu até vou conseguir começar a soldar. Mas ele demora, até eu tenho que fazer força aqui, ó, o estanho aqui não derrete de uma forma normal aqui, tá? Ele precisa aquecer demais essa superfície aqui para poder aderir à solda, tá? Então, nesse caso aqui, quando eu vou soldar uma superfície maior, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o soldador adequado para determinada coisa que eu vou fazer, né? Então, esse soldador aqui é um soldador de 60 watts, é um soldador maior, vocês podem ver que a ponteira dele é maior, a resistência é maior, né? Aquele outro era de 25 watts, esse aqui é de 60 watts. Olha a facilidade que eu vou ter para soldar com esse soldador aqui. Ó, simplesmente aqui, ó, em segundos que eu encostei ele aqui, ó, eu já consigo derreter o cobre, ó, o cobre não, né? Derreter o estanho, soldar no cobre, tá? Deu para perceber a diferença, né? Deu para perceber a grande diferença. Se eu não tenho outro soldador, beleza. Aqui ainda são só dois fiozinhos de cobre, tá? Mas às vezes eu tenho uma superfície grande que eu preciso soldar, e nessa superfície grande, um soldador pequeno que nem aquele lá, ele não dá conta de aquecer toda aquela área para fazer uma solda boa. Aí eu preciso, né, sem dúvida nenhuma, eu preciso de um soldador maior. Tá? Esse aqui é um soldador de 60, tem soldadores de, nossa, de várias potências, né? Tem de 100, 200, 300, 500 watts, tá? Então tudo depende do que você vai fazer, tá? Essa é a dica que eu queria dar, porque é o seguinte, às vezes a gente quer soldar alguma coisa, só tem um soldador pequeno e vai ficar se batendo ali, não vai resolver. Então, nesse caso aí, o ideal é ter, né, mais potências de soldador. O contrário também é verdadeiro, tá? Eu tenho um soldador aqui de 60 watts, eu vou soldar alguns componentes minúsculos da eletrônica, tem vários componentes que são sensíveis a alta temperatura. Eu não posso simplesmente pegar e soldar com um soldador grande componentes ali, alguns circuitos integrados, diodos, tá? Eles não aguentam temperaturas grandes, tá? Então tem todos esses detalhes aí que a gente tem que levar em conta para fazer uma solda legal, beleza? Ok, mais um detalhe que eu queria mostrar é os fios esmaltados, tá? Isso aqui é um fio esmaltado, então muita gente tenta soldar isso aqui diretamente e não consegue. Podem ver aqui, ó. Eu vou tentar soldar e o estanho não pega, simplesmente não pega em cima do fio, tá? Por quê? Ele tem uma camada de esmalte protetor e esse fio aqui é usado em bobinas, em rolamento de motores, etc e tal. Tá? Então, para eu usar esse fio aqui, eu preciso raspar essa camada de esmalte que tem em cima dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um estilete, né? Um estilete, ou uma faca, um canivete, alguma coisa assim, e vou raspar essa camada de esmalte que tem em cima desse fio. Tá? Eu passo o estilete ao redor dele, tá?
E aí sim eu vou ter o cobre exposto sem essa camada de esmalte, que é esmalte transparente, né? A gente não vê. E aí sim nós vamos conseguir soldar. Ok, vou fazer rapidamente aqui para não incompridar muito o vídeo, que já está longo. Deixa eu ver se está aqui centralizado. Legal. Agora vamos lá, vamos tentar soldar de novo. O que aconteceu? Agora sim, agora a solda pega normalmente em cima do fio, porque a gente tirou a camada de esmalte de cima dele. Beleza? Valeu!